Amigo médico, como você pode extrair o máximo da inteligência artificial na sua prática? Bem, tudo é baseado em como você constrói o prompt, como você constrói o comando. Se você dá comandos genéricos, simples, sem contexto, você vai ter respostas genéricas, simples e sem contexto. Agora, se você souber explicar, construir o prompt, né, esse comando de um jeito adequado, você vai ter resultados fantásticos, tá? E eu acho que é a primeira vez na história em que a gente tem algo em que quem tem uma habilidade de comunicação supera quem tem uma habilidade de exatas, de matemática. Acho que é a primeira vez na história que a gente tem uma tecnologia que permite isso. E o que eu quero dizer? Quanto melhor você se comunicar com a IA na hora de fornecer o comando que você quer, melhor, tá? Então, primeiro, a gente entender aqui o que são esses prompts. Os prompts são comandos que você dá para a inteligência artificial. Qual é a grande vantagem que a IA trouxe para a nossa vida? A maneira da gente se comunicar, da gente interagir, executar comandos no computador, ela virou conversacional, ou seja, você escreve em português, ela consegue entender o que é isso, tá? E você não precisa de nenhum comando técnico, decorar nenhum comando, porque os modelos de IA, como o GPT, o Gemini, o Claude, eles fazem parte de uma grande família que a gente chama de Large Language Models, né? Modelos estendidos de linguagem, que são como grandes processadores linguísticos, tá? Na verdade, na área de IA, eles pertencem a uma categoria chamada de NLP, Natural Language Processors, processadores de linguagem natural. Então, você não precisa saber nada. Agora, você precisa escrever em português de uma maneira estruturada, lógica, que você consiga obter o melhor resultado. Eu gosto de trazer uma sigla que é ELI5, ELI5. ELI5 é Explain Like I'm 5 years old. Me explica como se eu fosse uma criança de 5 anos de idade. E é assim que você tem que fazer. Eu gosto muito de expressões, expressões idiomáticas, etc. Eu costumo falar muito, explica água do coco que dá no coqueiro. Se você fizer isso, for detalhista nisso, você vai ter resultados fantásticos. Então vamos lá, como é que você pode, de uma maneira simples e trazendo o elemento aí da medicina para te ajudar a lembrar, um prompt perfeito. Claro que isso aqui você pode expandir as coisas de uma maneira muito melhor, né? Muito mais detalhada. Mas, no geral, eu vou te trazer um conceito para você botar na cabeça e ter os melhores resultados, tá? Primeiro, o P. Qual o papel que a IA vai desempenhar? Então, qual é o escopo que ela vai desempenhar? Pensa nesse papel como o funcionário que você quer recrutar. Então, vamos supor, se eu tiver um paciente que está fazendo uso de uma medicação que eu não conheço e eu quero fazer uma análise da bula dessa medicação, né, da bula técnica, para ver e conhecer um pouco mais disso, ver se isso pode ter alguma interação com os remédios, né, com as medicações que eu vou prescrever, qual seria o melhor profissional que eu poderia escolher para fazer isso? Pô, obviamente poderia ser quem? Um farmacêutico, né? Um farmacêutico experiente seria o melhor profissional que eu poderia contratar para isso. Esse profissional, né, pode ser um profissional, igual esse que eu dei um exemplo de farmacêutico, mas pode ser também até uma personalidade. Poderia ser assim, olha, o que o Steve Jobs me falaria de ideias de inovação para minha clínica, para dar um exemplo. Então esse papel pode ser ou uma profissão, ou até mesmo uma personalidade, se for de fato uma personalidade bastante conhecida e que tenha muita informação na internet em cima da qual a IA tenha sido treinada. Vou interromper um pouquinho esse conteúdo para pedir para você seguir o canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse conteúdo ou tem alguma sugestão, deixe seu comentário. Depois, o próximo é o A. Qual ação que a IA vai desempenhar? O que ela vai fazer? Então, nesse exemplo do farmacêutico, eu poderia pedir assim, olha, eu preciso que você faça uma análise da bula dessa medicação e me diga se tem metabolismo hepático ou excreção renal, né? Depois, o próximo A seria a apresentação das informações. Como é que eu apresento essas informações? Olha, me traz, por exemplo, isso em estrutura de tópico. Ou me lista no formato de eu montar um slide, por exemplo, como um conteúdo de um slide, uma apresentação. Então você pode colocar como você quer
que apresente, ó, me apresenta isso num parágrafo curto e sucinto. É a maneira como você quer que apresente, né? Aqui pode ser, por exemplo, olha, se eu quero usar a IA para montar um relatório médico, na apresentação das informações eu posso dar o modelo de relatório. Olha, gere um relatório segundo esse modelo aqui. E por último, o F, que é a fonte do conteúdo, ou como eu chamei aqui, fidelidade ao conteúdo. Você vai conseguir os melhores resultados com uma chance praticamente zero de alucinar quando você não confia na IA pura e simplesmente, mas você fornece o conteúdo em cima do qual ela vai trabalhar. Então, entre você perguntar, olha, me diz aí se a medicação XYZ tem metabolismo hepático ou renal, você fazer o quê? Você anexar a bula dessa medicação e pedir para ele analisar. Desse jeito, você mitiga a chance de alucinação. Se você não tem a menor ideia do que é alucinação e desse problema que eu estou falando, eu recomendo que você veja outro vídeo onde eu explico exatamente esse tipo de limitação aqui no canal. Então dá uma checada que tem esse conteúdo lá para você, tá? Vamos dar um exemplo na prática e só juntando. Como é que você memoriza isso fácil? É igual punção aspirativa de agulha fina. PAF, tá aqui. Então é um termo médico que você sabe, então fica fácil. P, papel, A, ação, A, apresentação, F, fonte do conteúdo, fidelidade do conteúdo, tá? Vamos dar um exemplo. Há um tempo atrás eu tive um paciente que teve um diagnóstico recente de esclerose múltipla e estava fazendo um tratamento com Ocrevus. Eu não conhecia essa medicação e ele era um paciente hipogonádico que fazia reposição ou com Nebido ou com Durateston, não me lembro agora, teve que parar tudo enquanto estava fazendo esse tratamento com o Ocrevus, e aí ele ficou muito sintomático da questão hipogonádica e queria saber se podia voltar a fazer o tratamento com o Nebido lá, né? Ou com o Durateston, agora não recordo qual dos dois ele estava usando. Enfim, com isso, o que eu fiz? Eu construí um prompt seguindo esse PAF. Então, olha o que eu fiz, ó. Você é um farmacêutico experiente que trabalha fazendo análise de bulas de medicamento. Eu poderia colocar analisando farmacocinética e farmacodinâmica, poderia ser. Esse é meu P. Depois o A. Analise a bula do medicamento em anexo e avalie se o mesmo tem metabolização hepática ou excreção renal. Essa é a ação, essa é o que eu quero que ele faça. Depois o próximo A. Resuma essas informações em um parágrafo sucinto, como é que eu quero, e em seguida liste as contraindicações e efeitos adversos. Já que eu estou contratando, entre aspas, o meu farmacêutico, deixa eu pedir já algumas outras coisas. E por último, responda exclusivamente baseando-se no documento em anexo. As perguntas sobre o conteúdo que não estejam nesse documento, indique que esse conteúdo não faz parte do documento, ou seja, para ele não responder, ele só responde o que ele conseguir olhar no documento em anexo, ou seja, a fonte do conteúdo. Pô, Carlos, mas como é que eu faço essa história do anexo então? Então eu vou mostrar aqui como é que a gente aplica na prática. Então eu vou entrar aqui no GPT, vou vir aqui no Clips, ó, né? Quer dizer, primeiro eu vou colocar o prompt, que eu acabei de falar com vocês. Vou no Clips aqui, inserir um arquivo. Aí eu vou localizar aqui o arquivo da bula dessa medicação. Você vê que eu tô entregando o conteúdo para ele, né? E aí eu mando executar. E aí, em alguns segundos, né? Aqui vai demorar um pouquinho mais do que você teria no GPT convencional. Por quê? Porque ele está transformando esse arquivo de texto em um modelo de busca que ele consegue realizar. E aqui ele me trouxe essas informações e o principal, me trouxe as informações que eu pedi em cima desse documento, ou seja, mitigando aí a zero praticamente a chance de qualquer tipo de alucinação, tá? Então, essa é uma maneira simples e rápida de você fazer. Então, o segredo é um prompt bem feito, mas você entregando o conteúdo em cima do qual a IA vai trabalhar. Com isso daí, eu garanto que você vai ter respostas excelentes, fidedignas, tá? E vai ter muita segurança na aplicação dessa tecnologia no seu dia a dia. Agora, importante, essa estrutura do PAF são grupos, é uma estrutura que ela tem a ideia de ser simplificada, mas dentro de cada item, principalmente do A da ação e do A da apresentação dos resultados, você pode detalhar muito melhor o que você quer que o comando realize, né? Você pode detalhar muito melhor para ter resultados ainda melhores, obviamente dependendo da complexidade da solução que você quer atingir, do resultado que você quer atingir.
Então, fica de olho aí no canal para outros conteúdos que você pode ter, né, pode acessar sobre aplicações práticas como essa que eu mostrei aqui de IA na sua prática clínica.